Eu adoro jogar. Você gosta de jogar? Tudo bem, eu não sou viciado, tá? Eu só gosto muito de jogar. Eu gosto de jogar dominó. Tem um dominózinho que a gente conheceu, James e a Kelly apresentaram pra gente, que tem 12 números. Vai de 0 até 12. Quase 100 peças. É muito legal. Nesse dominó, bem, a maioria conhece aqui dominó. Se a gente embaralhar as peças e colocar duas peças viradas para baixo, faz diferença qual peça você pega ali no começo do jogo? Toda peça tem o mesmo potencial de outra peça, na verdade? E alguns vão precisar de uma peça mais em determinados momentos do que em outra peça. E assim funcionam as regras do dominó. Eu também adoro tiro ao alvo, ou dardo. A gente ganhou isso daqui de presente. Quem quer tentar jogar um dardinho? Vamos botar as mulheres de amarelo. Pode pegar. Quer, Claudinha? Vamos ver quem consegue ganhar mais pontos. Pode puxar. E os homens... Aqui, ó. Quem quer jogar um dardo? Vai lá. Vamos ver quem acerta mais. Vem aqui. Joga aqui. Não, pode ficar sentado mesmo. Vai lá. Brincadeira. Vai lá. Legal. Vai lá, Claudinha. Pode ficar. Aí. Vai lá, vamos ver quem vai ganhar, homens ou mulheres? Muito bom. Pera ainda, pastor. Fica não acerta minha testa, não. Muito bom. Ei, quem ganhou? Os homens ganharam! Olha só, faz diferença onde você joga a seta aqui no tiro ao alvo? Faz diferença se você quer ganhar? Faz toda a diferença, né? Todo mundo estava mirando onde? Aqui fora, na minha testa ou no centro? No centro, né? Quanto mais central, mais pontos você ganha. É interessante a gente pensar como que a Bíblia funciona. A Bíblia se parece mais com um dominó ou se parece mais com um tiro ao alvo? A gente sabe que todas as escrituras são inspiradas por Deus, na verdade, todas são úteis para nos ajudar, para nos corrigir, para nos instruir a respeito da verdade de Deus. Mas isso quer dizer que todas as escrituras são igualmente importantes? Será que todas as escrituras têm o mesmo peso que outras escrituras? De acordo com o que o próprio Jesus ensinou, não. Algumas coisas na Bíblia, embora tudo seja inspirado, algumas coisas na Bíblia são mais importantes do que outras. Alguns princípios que as Escrituras nos ensinam valem mais. Eles são mais essenciais para a gente fazer a vontade de Deus. Algumas coisas estão bem no centro da vida cristã. Se a gente errar aquilo lá, a gente perdeu a esperança de viver nossas vidas de forma agradável. Jesus falou, ame a Deus, o seu Deus, com toda a sua energia, com toda a sua força. Se a gente errar isso, já era. Não tem mais esperança. Se a gente errar a respeito do amor que a gente deve uns aos outros, já era. Amar o próximo como a si mesmo está no centro da vida cristã. Outras coisas, embora importantes, não estão tão no centro. E elas perdem um pouco de importância. Note bem, eu não estou dizendo que há algo na Bíblia que não é inspirado por Deus, ou que alguma coisa a gente possa ignorar. Não. Tudo que está nas Escrituras é a vontade de Deus, mas há algumas coisas que estão lá, bem no centro da vontade de Deus. Vamos a Mateus capítulo 22. Vamos ler aqui. Um dia, um homem perguntou a Jesus, mestre, qual é o mandamento mais importante? E aí Jesus respondeu, em Mateus 22, versículo 36 ao 40, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. É interessante que fizeram uma pergunta para Jesus. Qual é o mandamento mais importante? E aí Jesus responde, mas ele não se contenta em responder a pergunta. Ele vai além. Ele fala, podia ter falado só do mais importante. Mas Jesus está quase que dizendo, tem um outro mandamento que é tão importante e que tem tanto a ver com o primeiro, que eu vou falar também. Eu vou aproveitar a ocasião para dizer para as pessoas qual é o segundo mandamento mais importante, do qual o primeiro está completamente interligado. E esse segundo mandamento é, ame ao próximo
como a si mesmo. Esse segundo não era o mais importante, continua não sendo o mais importante. Mas a importância dele é tão grande que sem cumprirmos o segundo mandamento mais importante, a gente corre um sério risco de não conseguir cumprir o primeiro mandamento. Jesus ensina que desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, amar a Deus e amar o próximo resume a ópera, resume a vontade de Deus para nossas vidas, resume o que Deus quer de cada um de nós. Os discípulos, depois que Jesus foi embora, eles entenderam isso. Aqui em Atos 2, versículo 42, a Bíblia fala que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Sabe, quando 3.000 pessoas foram batizadas ali em Atos 2, eles precisavam aprender muita coisa sobre a vida cristã. Embora a maioria deles fossem judeus, talvez todos fossem judeus, ainda havia muito a ser aprendido eticamente, moralmente e doutrinariamente a respeito da vida cristã. E os apóstolos, que eram aqueles 12 que haviam andado perto de Jesus, eles estavam super felizes em ensinar essa multidão. E qual era o espírito daqueles novos cristãos? A Bíblia fala que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. A comunhão vem de uma palavra em grego que se chama koinonia. E ela significa envolvimento, ela significa participação. A raiz dessa palavra é koinon, que significa algo comum. Ou seja, koinonia na Bíblia tem a ver com o conceito de uma vida em comum. Tem a ver com você viver algo que é junto com outras pessoas. Uma tradução em inglês diz que eles compartilhavam juntos uma vida em comum. A nova tradução na linguagem de hoje diz que os discípulos se dedicavam ao amor cristão. As pessoas que se dedicam à comunhão bíblica, à comunhão verdadeira, elas compartilham uma vida em comum. Elas não têm apenas conexões casuais. A gente não está falando sobre um grupo de teatro, ou sobre um clube de futebol, ou nem mesmo um domingo de manhã em que a gente se reúne. A gente está falando sobre algo muito maior do que isso. Para a gente ter koinonia, para a gente ter uma vida em comum, a gente precisa conhecer intimamente a vida uns dos outros, conhecer a casa uns dos outros, conhecer as situações no trabalho da vida uns dos outros, conhecer um pouco dos parentes uns dos outros, conhecer as situações familiares entre pais, filhos, que existem na vida uns dos outros. A gente está falando sobre família, em alguns sentidos, mais do que família, porque aqui entre nós somos uma família que, embora enxertados como famílias, a gente compartilha valores, princípios, metas, alvos, que às vezes a gente não compartilha com nossos familiares. A gente compartilha um alvo comum, todos nós queremos ir para o céu, vamos passar a eternidade juntos. E nesse sentido, as ligações que Deus espera de nós, uns com os outros, são mais profundas ainda do que as que a gente tem, talvez, naturalmente, com nossos familiares. Sabe, os apóstolos obedeceram o que Jesus ensinou a eles. E eles ensinaram aos novos convertidos o compromisso que os cristãos deveriam ter uns com os outros. E desde o primeiro dia não havia dúvida de que viver uma vida em comum estava no centro da vontade de Deus. Sabe, Deus nos fez para relacionamentos, irmãos. Esse é o nosso DNA espiritual. Deus nos fez para precisarmos e para gozarmos e para crescermos no contexto de relacionamentos. Vamos a João capítulo 13. No Novo Testamento, existe uma expressão em grego que se chama alelon. Essa expressão significa um ao outro, uns aos outros. Ou pode ser traduzida também como mutuamente. Diz respeito ao que existe entre uma pessoa e outra. E essa expressão no Novo Testamento ela é usada mais de 40 vezes. E ela nos chama, toda vez que ela é usada, ela nos chama a fazer alguma coisa que diz respeito a outra pessoa. Encorajem-se uns aos outros. Carreguem os fardos pesados uns dos outros. Ou então ela nos chama a não fazermos algumas coisas uns para os outros. Por exemplo, não mintam uns para os outros. Não tenham ressentimento um para com os outros. Nos evangelhos ela é usada poucas vezes. Ela é bem usada nas cartas. Mas um dos poucos lugares onde ela é usada é no capítulo 13 de João. Esse capítulo, como a gente bem sabe, ele descreve o que estava acontecendo na noite, momentos, horas antes de Jesus ser crucificado.
Jesus era o que deveria estar sendo honrado nesse momento, mas nenhum dos discípulos parece que estava procurando honrar Jesus ali. E aí, por isso ele mesmo pega uma toalha, enche uma bacia de água e começa a lavar os pés dos discípulos. Será que os discípulos ficaram chocados com a atitude de Jesus? Eu tendo a pensar que não, porque na verdade Jesus viveu ano atrás de ano com eles, servindo eles, e ajudando-os e ensinando-os coisas. E aquilo não era nada diferente da maneira como Jesus havia vivido com eles. Jesus os tinha ensinado a se humilharem. Jesus os tinha ensinado que quem quer ser grande aos olhos de Deus precisa ser escravo dos outros. E aquilo que Jesus estava fazendo naquela noite era completamente condizente com seu estilo de vida. Em João 13, versículo 1, a Bíblia relata que um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O tempo todo Jesus os amou. E isso continuou até o fim da vida deles. Até Jesus cumprir o propósito pelo qual ele havia sido enviado na terra. Mesmo quando suas lutas pessoais estavam bem fortes, estavam bem intensificadas. Como que um líder vence o medo de ser vulnerável e de parecer fraco diante daqueles que ele lidera? A gente tem essa visão que vem do mundo, de que um líder é uma pessoa forte, de que um líder está um degrau um pouco acima dos demais, de que um líder está um pouco adiante para poder saber onde levar as pessoas. E alguns desses conceitos são bíblicos. De fato, como podemos liderar uns aos outros se a gente não está um pouco na frente, se a gente não vê as coisas de uma maneira diferente? Mas sabe, biblicamente, esse conceito de visão, ele precisa estar junto com o conceito de vulnerabilidade, com o conceito de humildade, com o conceito de alguém que é fraco e que mostra fraqueza uns para os outros. Como que alguém pode manter uma mentalidade de servo, escravo, diante de outras pessoas a vida inteira? Sabe, eu acredito que a resposta está aqui no versículo 3 de João 13. João 13, versículo 3. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Sabe, Jesus, ele estava seguro da identidade dele. Ele sabia quem ele era. Eu sou filho de Deus. Eu estava no céu antes de vir para cá. E eu vou voltar para o céu. O que eu estou fazendo aqui, eu estou agindo como um escravo. Mas eu sei que eu sou rei. Eu estou agindo como alguém que não está sendo honrado. Mas eu sei que toda a honra pertence a mim. Esse era o segredo, eu creio, da mentalidade de servo que Jesus tinha e conseguiu manter. Sabe, em última instância, irmãos, eu não acredito que a gente vai conseguir amar uns aos outros se nós não nos sentirmos amados. Na verdade, isso está implícito até no mandamento, né? Amem uns aos outros como eu os amei. Bem, se a gente não se sentir amado por Jesus, como que a gente vai amar os outros? A gente vai amar mal os outros se a gente não se sentir amado. Então, experimentar esse amor de Deus, viver um relacionamento com Deus, em primeiro lugar, não é à toa que é o mais importante. A gente tem falado muito sobre amar uns aos outros, mas o mais importante é primeiro amar a Deus e experimentar o amor de Deus em nossas vidas. Sabe, vai um capítulo na frente, para João 14, versículo 21. Você pode estar se perguntando, puxa, eu quero isso. Eu quero experimentar esse amor, mas eu não tenho experimentado. Eu não estou conseguindo viver debaixo das asas e do cuidado de Deus. O que eu faço para voltar a sentir esse amor? Ou talvez você esteja aqui nos visitando e você queira isso, e você nunca tenha experimentado isso. E você quer respostas. Eu lembro 13, 14, 15 anos atrás, quando eu via um culto pela primeira vez, e eu me perguntei isso, eu queria ver, eu não sabia explicar o que eu estava vendo naquele lugar, naquelas pessoas, mas eu vi algo que eu queria. Eu falei, eu quero encontrar, eu quero saber de onde vem isso que eu estou vendo, que eu nem sei explicar. E eu encontrei essas respostas nas Escrituras. Em João 14, 21, Jesus fala que quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Jesus está explicando aqui, falando assim, olha, sabe como você pode se sentir amado pelo Pai? Sabe como você pode amar o Pai? Você precisa obedecer meus mandamentos. Você precisa colocar em prática aquilo que eu estou falando para você colocar em prática. E essa semana eu estava pensando, puxa, de novo, escrituras como essa e outras voltam a bola para a obediência.
Será que a obediência realmente resume tudo o que Deus quer de nós? Será que obedecer a Deus é a vontade de Deus para nós? E que por meio dessa obediência a gente vai realmente encontrar todos os tesouros e nos conectar a Deus? Bem, escrituras como essas parecem apontar para esse caminho, não? Mas às vezes a gente vê em nossa vida ou na vida de outras pessoas, as pessoas parecem estar obedecendo, mas não parecem estar conectadas a Deus. Não é verdade? As pessoas vêm aos cultos, evangelizam, até abrem a Bíblia para ler e oram, mas parece que há sequidão, parece que a conexão não está existindo. E pessoas, na verdade, todos nós temos visto pessoas fazendo isso algumas vezes por meses ou anos e não encontrando uma conexão e não experimentando o amor de Deus. O que a gente faz com escrituras como essas, então, que parecem apontar para que o caminho para essa experiência de amor está na obediência? Eu acredito que a confusão tem a ver com como nós entendemos obediência. Muitas vezes a gente não quer fazer o que é certo, na verdade? Muitas vezes a gente não está com vontade. Não é à toa que Jesus falou em Lucas 9 e em outras escrituras, se você quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Porque Jesus sabe como nossa natureza humana funciona, de que às vezes a gente não quer fazer. E Jesus falou, negue-se. E quando a gente se nega para fazer a vontade de Deus, será que tem algo errado? Será que tem alguma coisa que não está certa? A falta de vontade de fazer alguma coisa que Deus quer que a gente faça? Eu acredito que isso não está necessariamente errado. Nossos sentimentos não são certos ou ruins. O que a gente faz com eles pode ser certo ou ruins. Muitas vezes, no entanto, a gente acha que, não, se eu estou me negando, eu estou obedecendo a Deus. Mas isso não é 100% verdade. Porque em escrituras como Mateus 22, Jesus deixa claro, olha, ame a Deus, o seu Deus, de todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Então, se a gente está fazendo alguma coisa para Deus que a gente não quer fazer, bem, o primeiro passo para a gente obedecer a Deus é ir fazer. Quando a gente acorda sem vontade de ir nos encontrar com o irmão, ou quando a gente passa dias e o Espírito fala conosco, fala mais do amor de Deus para as pessoas, eu creio que mesmo sem vontade, nós deveríamos ouvir o Espírito e ir fazer, e ir obedecer. Porque jamais vamos obedecer a Deus de todo o coração se a gente não começar a obedecer a Deus de metade do nosso coração. E a gente precisa dar o primeiro passo. Mas aí é que está a chave da questão. O primeiro passo não é o único passo. A gente precisa se negar e fazer, mesmo se a gente não tiver com vontade, mas reconhecer que a obediência só está completa quando a gente está com o nosso coração alinhado à vontade de Deus. Quando o nosso coração está fervendo pelas mesmas coisas pelas quais o coração de Deus ferve. Quando a gente está vendo a perspectiva e as pessoas da mesma maneira como Deus enxerga as pessoas. Quando a gente está tendo compaixão dos perdidos, como Deus tem compaixão dos perdidos, como nós éramos perdidos um dia. Quando a gente vê nossos irmãos e a gente tem a mesma vontade de edificá-los e de ensiná-los e de ouvi-los que Jesus tinha quando andou aqui na terra conosco. Quando a gente olha para esse culto daqui e a gente percebe o olhar de Deus olhando para nós, uma reunião num lugar simples, mas é a noiva de Deus que está aqui. É um dos lugares mais preciosos que existem nesse mundo, é onde nós estamos hoje, é a maneira como Deus olha para nós. E quando a gente não está enxergando as coisas dessa maneira, nosso coração, nossa obediência não está completa ainda. O nosso problema, talvez, é que a gente acha que obediência é alguma coisa que está aquém da obediência completa que Deus nos ensina. É o primeiro passo, e se negar, mas não é o fim da história. A gente precisa continuar lutando e batalhando. Como que a gente chega lá? A gente reconhece em primeiro lugar. A gente fala, Deus, eu vou ao culto, mas eu não estou com vontade de ir ao culto. Eu vou falar com essa pessoa sobre o Senhor, eu vou convidá-la para estudar a Bíblia, para minha casa, para um bate-papo. Mas eu não estou com compaixão dela. O que a gente faz? A gente luta por essas coisas.
A gente reconhece diante de Deus, a gente ora, a gente lê escrituras, a gente fala uns para os outros. Puxa, eu tenho falado para as pessoas, mas eu não estou com o coração certo, me ajuda. A gente jejua, a gente usa das disciplinas espirituais para ajudar nosso coração a chegar lá. E não desiste até ele chegar lá. E aí é com Deus. Aí talvez seu coração mude em uma hora, em um dia, em um mês, em um ano, em uma década. A nossa parte é reconhecer que a obediência é aqui em cima, lutar por ela, fazer o que a gente pode fazer e confiar em Deus, que em algum momento Ele vai transformar o nosso coração e vai ajudar a gente a ter o que Deus quer que nós tenhamos. Sabe, aqui em João 14, a Bíblia ensina que se nós obedecermos a Jesus dessa forma, Ele vai nos amar. E nós vamos sentir o amor dele. Porque a gente sabe que Deus nos ama. O ponto é que às vezes a gente não sente esse amor. Mas essa escritura promete que nós vamos experimentar esse amor também. Não é a nossa obediência que faz Deus nos amar. Perceba bem essa diferença. Deus já nos ama, antes mesmo de nós o conhecermos. O que essa escritura quer dizer é que se a gente obedece a Deus dessa maneira, a gente vai entrar num relacionamento com Ele, onde a gente vai sentir o amor dEle, onde nós vamos experimentar esse amor. E quando sentimos amados, nós temos força para amar uns aos outros. Quando a gente experimenta essa misericórdia, essa visão que Deus tem, esse carinho, aí a gente consegue ter o que dá para os outros, não é verdade? Porque a gente sabe que Deus está cuidando de nós. Que se alguém nos acusar de algo injusto, a gente sabe a verdade. Bem, talvez haja um componente de verdade, mas se não houver, a gente sabe que Deus sabe toda a verdade. E a gente está tão seguro em como Deus nos vê, que a gente consegue ouvir coisas injustas. A gente consegue ir atrás de pessoas que não retornam o amor para nós. Porque a gente já tem uma fonte inesgotável de amor que flui sobre nossos corações. E aquilo nos supre. E aquilo nos ajuda a ir e amar pessoas que não nos amam de volta. A gente não sente como se a gente precisasse vingar o mal que é cometido contra nós. A gente consegue praticar Romanos 12. A gente fala, deixe para Deus a vingança. Porque a gente sabe que haverá um dia onde Deus vai julgar todas as pessoas. E a gente está tão seguro, não desejando a punição das pessoas, mas a gente está tão seguro que vai haver justiça. Que Deus vai acertar qualquer problema que tenha havido nesse mundo. A gente crê que Deus vai cuidar do nosso futuro. E a gente consegue vencer a ansiedade de não pensar só em nossas necessidades, mas pensar também na necessidade dos outros. Essas últimas 2 semanas tem sido um pouco mais difícil para mim confiar sobre meu futuro. E eu, tendo tempos e passando muito tempo com Deus, mesmo assim, não estava conseguindo deixar meu coração em paz. Eu falei, puxa, dos momentos mais difíceis que eu já tive, a única coisa que me tirou do fundo do poço foi decorar salmos. Eu voltei para os salmos, peguei uns 5 ou 6 salmos que eu já tinha decorado, já tinha esquecido, mas aí fiquei pensando e meditando, puxa, qual que eu vou decorar? E aí decidi decorar de novo o Salmo 16. Salmo incrível que acalma nosso coração, como os salmos fazem. Tu, ó Deus, é minha porção, és o meu cálice de bênçãos, és tu que garantes o meu futuro. E pensar sobre isso, decorar isso, fazer isso encher minha mente, tem me dado a paz de que eu preciso, para vencer minha ansiedade, para confiar, olha, minha vida está nas mãos de Deus. Irmãos, Deus vai suprir nossas necessidades. Deus está lutando por nós, Deus é por nós, Deus está na nossa frente. Deus sabe do que a gente precisa, mais do que nós sabemos ainda do que a gente precisa. A segurança de saber quem somos e quem Deus é essencial para nós podermos amar, de verdade. Vamos voltar aqui para João 13. Quando a gente olha para essa passagem de João, a gente vê aqui algo que chama a nossa atenção. Amar alguém significa servir essa pessoa, de alguma forma, em alguma capacidade. Ou seja, fazer alguma coisa que vai ao encontro das necessidades dessa pessoa, seja física, seja emocional, seja uma necessidade espiritual. Jesus estava indo embora e ele sentiu a necessidade de ensinar uma última vez, como ele provavelmente fez muitas vezes, como os discípulos deviam amar servindo as pessoas. Aqui no versículo 12 de João 13, fala assim, quando terminou de lavar-lhes os pés, João 13, 12.
Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Sabe, amar não é um pensamento abstrato, não é uma ideia, não é uma boa ideia, não é um sentimento, nem uma inclinação benevolente de ver uma situação e de nosso coração sentir misericórdia. Isso é um começo para nós amarmos, mas isso em si não é amor. Amar é uma ação, é algo que a gente faz, que a gente executa com nossas mãos, ou até mesmo com nossa mente, quando começa a planejar algo que a gente vai fazer. É algo que sai da nossa boca. No caso de Jesus, exigiu uma bacia, exigiu uma toalha, exigiu joelhos dobrados num chão. Nós temos amado uns aos outros, assim, por meio de ação, tirando nosso tempo, tirando nosso dinheiro, tirando nossa energia. Cuidado com como a gente responde essa pergunta. A gente pode responder ela rápido demais com sim ou com não. Porque quase sempre amar exige a gente tirar nosso tempo. Você tem dado do seu tempo? Numa cidade que vive para trabalhar, você tem tirado um pouco do seu tempo? Você tem dito não a algumas oportunidades do seu trabalho para você poder ter um estilo de vida onde há tempo para estar com as pessoas? Ou você corre atrás de dinheiro e de uma vida um pouco mais confortável a qualquer custo? E aí você fala, mas eu não tenho tempo. Mas óbvio, você talvez trabalhe de 8 da manhã até 9 da noite, e aí não sobra tempo mesmo. Eu sei que a cidade é complicada e que custa de nós viver aqui e que a gente precisa pagar nossas contas. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando, você tem dado do seu tempo para servir a outras pessoas. Amar também pode exigir coisas variadas, como paciência, como perdão, como uma viagem de carro ou de ônibus, como fazer algo que você não gosta. No meu caso, por exemplo, assistir uma partida de futebol. Se eu assistir uma partida de futebol com você, você pode ter certeza que eu estou te amando pra caramba. Que eu estou me negando, que eu estou fazendo algo para me conectar com você. Sabe, amar uma pessoa pode exigir minutos do seu celular, pode exigir um livro, um CD, uma camiseta que você dê para outra pessoa. Amar exige pedir perdão rápido para as pessoas. E não demorar tanto tempo assim para reconhecer que a gente errou. Qual é o problema de reconhecer que a gente errou? E a gente sabe qual é o problema. Custa emocionalmente, custa espiritualmente. Eu queria aproveitar e pedir perdão a vocês por semana passada. Eu me tomei por ansiedade quando eu comecei a falar sobre mostrar nosso orçamento uns para os outros e pedir conselhos a respeito disso. E eu acho que eu passei a impressão de que a gente era o pior seres humanos, que se a gente não abria nosso orçamento uns para os outros. Eu quero pedir perdão, porque eu vejo ansiedade no meu coração. Eu realmente acredito que a gente deveria ser aberto sobre nossas finanças, que isso é uma área de nossas vidas relevantes e que é bom e vai nos ajudar se a gente também for aberto sobre essa área. Mas perdão pelas palavras e pelo foco exagerado que eu dei na semana passada. Sabe, nós temos amado uns aos outros. Tem ações, existem ações. Esse amor é demonstrado. Numa sala cheia de homens com fome e certamente confusos com tudo que estava acontecendo, Jesus percebeu o que eles precisavam. Jesus ouvia as pessoas. Ele era antenado com as necessidades das pessoas. Ele era um homem do povo. Ele era um líder forte, mais forte que já existiu, mas ele era um homem que estava lá, estava no samba, estava na feijoada. Se existisse feijoada lá em Jerusalém, Jesus ia comer o tocinho, ia na casa dos outros. Ele gostava, ele estava junto uns com os outros, porque ele queria, ele sentia e ele se esforçava para perceber a necessidade, para ouvir o que as pessoas realmente precisavam. Isso me faz lembrar de uma historinha de um pessoal estava ali no avião, esperando para embarcar, e de repente entra o copiloto com a bengalinha, com os óculos escuros, assistido pela aeromoça, e todo mundo se olha, e aí ele entra ali na cabine, e aí daqui a uns minutos entra de novo outro cara com outra bengalinha, óculos escuros, assistido pela aeromoça também, senta lá no cockpit,
e todo mundo se olha, ninguém mais entra, e aí as portas se fecham, o avião começa a taxiar para decolar, e todo mundo tenso, quem são nossos pilotos e nosso copiloto? E o avião começa a decolar, e a velocidade vai ganhando, e as pessoas tensas, e aí todo mundo olha para a pista, já passou da metade, a tensão cresce, e aí começa o avião ganhando velocidade, todo mundo já tremendo, já passou do horário onde a maioria dos aviões decolam, e nada, todo mundo começa a gritar! E aí, imediatamente, o avião decola. E aí o piloto olha para o copiloto e fala, puxa, se um dia o pessoal não gritar, a gente está frito, hein? Esse piloto e esse copiloto praticavam ouvir os outros. Eles eram bem antenados com a necessidade dos outros. Amém? Como é importante ouvir as pessoas e prestar atenção em suas necessidades, se a gente vai amá-las de verdade. Alguém disse uma frase interessante um dia. A gente não gosta só daqueles que falam, a gente não gosta daqueles que só falam deles mesmos, porque eles são convencidos. A gente não gosta das pessoas que falam dos outros, porque elas são fofoqueiras. Mas a gente ama as pessoas que falam de nós, porque essas pessoas nos amam. Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos na época da Guerra Civil, uma vez disse, eu faço o melhor da minha capacidade, e pretendo continuar fazendo até o fim. Irmãos, vamos ser um grupo de irmãos que amam uns aos outros. Vamos decidir em nosso coração que nós vamos viver uma vida praticando os mandamentos uns aos outros. Que nós vamos vencer qualquer obstáculo que se coloque adiante de nós. E que nós vamos ser um povo conhecido pelo amor. Vamos fazer uma oração e vamos terminar nosso culto. Pai, muito obrigado por esse dia tão especial. Muito obrigado por essa reunião, Pai, e especialmente obrigado por sua palavra, que é profunda, que é poderosa, que nos guia, que nos direciona, que nos corrige, que nos inspira, que nos tem visão por nós, Pai. Eu te agradeço tanto, porque o Senhor quer tanto que a gente tenha sucesso, o Senhor quer tanto nos ver ao seu lado, e nós queremos tanto estar à tua direita, Pai, gozando do eterno prazer que o Senhor tem para nós, experimentando a plena alegria que o Senhor tem para nossas vidas. Te oramos, pedimos que o Senhor nos guie no resto desse domingo e nessa semana também. E te oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nosso culto está encerrado. Vamos ter um ótimo convívio. Obrigado.